Esse foi um dos melhores desenvolvimentos de personagem que eu já vi na minha vida na área cinematográfica. Arrisco até em dizer que esse é com certeza o melhor personagem bem mais desenvolvido durante a sua trajetória. E é claro, hoje eu estou falando do Loki. Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a série do Loki. Pois é, gente. Antes da gente falar sobre a série em si, eu acho que é importante eu falar sobre o personagem Loki, né? E explicar também, como eu falei no início, a respeito de desenvolvimento de personagens. William, o que de achos é um desenvolvimento de personagem? É basicamente você pegar um personagem, né? E você ir desenvolvendo melhor ele ao decorrer da sua jornada. Isso serve no mundo cinematográfico, ou quando tem vários filmes, uma saga de filmes, ou também até mesmo em uma série. Nesse caso do Loki, foi nessas duas coisas, já que a primeira vez que a gente viu de fato o personagem Loki foi em Thor em 2011, né? E é óbvio que foi um desenvolvimento bem fraco do personagem do Loki. Ele é um vilão bem característico e eu tenho quase certeza que ninguém lembra nem sequer sobre o filme do Thor 1, que na verdade é meia boca. O filme do Thor 1 é bem esquecível, para falar a real. E a segunda vez que apareceu o Loki, para quem não sabe, foi nos primeiros Vingadores, né, que lançou em 2012. Pois é. A partir daí o Loki começou a ter uma interação maior, já que ele era o principal vilão, né, onde reuniu os Vingadores, e o Loki, ele ainda era aquele personagem vilão meia boca. Ah, eu quero dominar o mundo porque tem inveja do irmão, ele quer o trono, blá blá blá, o rei da mentira e etc, e etc, e etc. E de novo, no ano seguinte, o Loki apareceu no outro filme do Thor, que foi Mundo Sombrio, se não me engano, em 2013. A partir daí, ele até que começou a ter um desenvolvimento melhorzinho, mas nada demais, já que o filme foca no Thor, né? É o filme do Thor, não um filme do Loki em si, mas aí a gente já vê um desenvolvimento melhorzinho sobre o personagem. E depois o Loki, ele só volta anos depois, em 2017, com Thor Ragnarok, que inclusive esse filme Thor Ragnarok eu acho que é o melhor entre os filmes do Thor, né? Mas não apenas isso, o Thor Ragnarok, o Loki, ele tem uma evolução muito legal. Você vê as facetas do personagem, né? O quanto, apesar de ele ser um vilão de tudo, né? Apesar de etc, ele começa a ter uma perspectiva diferente sobre a vida e o mundo, e sempre utiliza o humor junto com o irmão e as suas trapaças. Então, a partir desse filme é onde a gente começa a ver um pouco do personagem Loki em si, não apenas mais aquele vilão genérico, que torna muito legal. Beleza, até aí vocês estão acompanhando que Loki, ele é apenas um vilão participando de alguns filmes. E depois desse filme do Thor, no ano seguinte, em 2018, ele apareceu nos Vingadores. Ah, vocês lembram dele? Pois é, né? E que aí, no filme Vingadores Guerra Infinita, a gente já começa a ver que o Loki, ele não é mais um vilão. Talvez ele seja um anti-herói, né? Que é uma diferença entre um anti-herói e um vilão, enfim, meio complicado de explicar. Mas aí a gente vai vendo que, querendo ou não, o Loki, ele já começa a ter um apego maior pelo irmão e acaba tirando essa ideia de querer o trono a qualquer custo, invejinha, tudo mais, né? Essas coisas patafútil, dando uma profundidade maior ao personagem do Loki. Mas beleza. E também temos a última participação nos filmes, né? Dos Vingadores Ultimato, né? Mas na verdade é uma mini participação, vai, que é só basicamente o ator retratando coisas do passado e etc. Então aqui é basicamente uma mini participação dele mesmo no filme, igual o primeiro filme. Até aí tudo bem. Bom, querendo ou não, nos filmes, o personagem Loki, ele não tem como se desenvolver muito, já que ele fica mais apenas como participações de filmes sobre outros heróis. Principalmente ele
fica sobre a sombra do filme do irmão, né, do Thor. Então o Thor, ele sempre aparece mais em tela do que o próprio Loki. E aí resolveram fazer a série, e foi em 2021 que lançou a série do Loki, onde muita gente não esperava muita coisa, inclusive eu, mas eu tava interessado em saber sobre o que é que eles iriam abordar a respeito de um personagem vilão, né? Será que ia abordar ele fazendo coisas ruins contra os outros, ou sei lá o que, não sei, eu não fazia a mínima ideia. Eu tava mais interessado nas outras séries, e é aí onde essa série me pegou. Acontece algumas coisas com Loki que eu não quero falar, senão seria spoilers ou menos spoiler, porque essa série a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre ela, justamente porque o que pega nessa série são os pequenos detalhes. Então eu vou tentar ser bem superficial, só para vocês entenderem o contexto, caso você nunca tenha visto. Acontece que o Loki, ele morreu, mas ao mesmo tempo ele não morreu. Lembra lá nos Vingadores que o Thanos vai e mata eles pra gatar tal. Aqui ele morreu, mas não morreu. Ele acaba indo para uma espécie de um local que cuida a respeito das linhas temporais, que na verdade é a respeito dos multiversos, né? E nisso a gente começa a entender que o Loki, ele foi parar em um local muito grandioso, mais grandioso do que qualquer coisa que você possa esperar, já que esse local envolve apenas não um único universo, mas todos os universos, todos os multiversos que poderia imaginar. E aí a série vai acontecendo muitas coisas mirabolantes e a gente vai começando a ver o quanto a partir desse momento o personagem Loki em si ganha uma extrema importância, não apenas para a sua própria série, mas para todos os outros filmes e futuras séries do UCM, do universo cinematográfico da Marvel. Vocês estão começando a entender um pouco, né? A questão é que rola muitos segredos a respeito desse multiverso, rola que alguém tá controlando todos os multiversos, e nisso o Loki ele vai em busca de verdade, de resposta e tudo mais, e acontece várias coisas, e que basicamente, em resumo geral, todos os multiversos da história está correndo perigo de simplesmente se acabar. Não apenas a Terra, ou o mundo, ou o universo, ou o sistema solar, mas todos os mundos, os sistemas solares, todos os multiversos e tudo mais. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Um dos personagens que mais teve o melhor desenvolvimento foi o próprio Homem de Ferro, que muita gente ama, idolatra e ama demais o Tony Stark, que no começo do seu primeiro filme, ele era um cara extremamente arrogante, chato, machista, taxista, tudo de ruim que você imaginar. Mas no último filme do Ultimato dos Vingadores, quando o Homem de Ferro faz certos atos aí, a galera começa a idolatrar o Homem de Ferro, a amar, justamente pela importância que o Homem de Ferro ganhou e pelo desenvolvimento desse personagem ao decorrer todos os filmes, não apenas do próprio filme do Homem de Ferro, mas também nos Vingadores, já que ele participa e tudo mais. E eu nunca esperava, pelo menos nem tão pouco, tão cedo, encontrar um personagem que fosse bater de frente na questão de desenvolver bem um personagem. Você pegar um personagem meia boca ou mais ou menos, ou até com alto teor, e conseguir deixar esse personagem incrivelmente rico em história, em mudanças, em essência e tudo. E pelo incrível que pareça, a série Loki é exatamente isso que ela faz. Ela aborda muitos problemas, muitas questões de ciências, muitas questões racionais, muitas questões sobre a vida, não apenas sobre a sua vida, não apenas sobre a vida da Terra ou daquele sistema, mas de todos os mundos. E você começa a entender que aquelas pequenas coisas que você se importavam tanto não era tão importante o quanto as outras coisas que está acontecendo. E é aí onde o Loki ele vai sofrendo essa transformação, o personagem em si, você começa a ver
os problemas que ele vai encarando ao decorrer de toda vez tentar resolver uma coisa, vai surgindo outra coisa. Toda aquela questão básica que a gente via nos filmes do Thor, onde o Loki aparecia e tudo mais, tal, é deixado de lado e trazendo um personagem mais profundo, mais rico e muito mais complexo. Lembra do que eu falei sobre o Homem de Ferro ter tido um bom desenvolvimento em todos os seus filmes até ter chegado no auge? A mesma coisa aqui no Loki, mas diferente do Homem de Ferro que se desenvolveu nos filmes, o Loki ele se desenvolve dentro da sua própria série. E eu arrisco em dizer que entre todas as séries que eu assisti da Marvel, desde a primeira temporada, eu arriscava em dizer que o Loki foi a melhor série. E ainda continuo arriscando em dizer que sim, continua sendo a melhor série. E não só bastasse a primeira temporada ter sido magnífica e ter deixado bem no final do último episódio um ponto de interrogação não apenas para a cabeça do espectador, mas também para a cabeça do próprio Loki, que tudo que ele fazia, ele agora olha e diz, véi, não é bem assim, as coisas é muito mais complicada e complexa do que eu pensava, meu Deus, e a mente dele começa a explodir junto com a nossa, porque não é uma questão simples de se resolver, não é uma situação simples de que A é igual a B, A pode resultar B, C, D e E, F, e que tudo é uma questão de responsabilidade, deixando não apenas o roteiro da problemática do Loki incrível, mas também o roteiro do desenvolvimento do personagem em si mais profundo e incrível. E aí tivemos a segunda temporada, onde mexe cada vez mais com a cabeça do personagem, onde a gente se aprofunda cada vez mais com o Loki e onde a gente vê o quanto ele sofre, principalmente pelas várias viagens no tempo que ele faz, seja indo pro passado, pro futuro, pro presente, voltando pro passado, tendo que ir de novo pro passado, aí erra, e faz, e plofa, e recomeça e tudo mais, só para tentar consertar problemas no multiverso. Ou seja, a única pessoa que em teoria pudesse salvar o multiverso era o Loki, e assim fazendo, queira você ou não, o Loki o ser mais importante até o momento do UCM, do universo cinematográfico da Marvel. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar, o porquê que essa série ela é maravilhosa? Primeiro porque o Loki recebeu uma importância heróica muito mais importante do que o Tony Stark, porque Tony Stark ele vai lutar com o Thanos, tá? O Thanos quer destruir a Terra e alguns cantos, mas o Loki é tudo que pode ser destruído, todos os multiversos que pode ser destruído, não apenas a Terra. E não apenas isso, querendo ou não, o Homem de Ferro, ele teve muito mais tempo de tela, não apenas em seus filmes, mas também em outros filmes. Aqui não, o Loki só teve basicamente 2 temporadas, com poucos episódios, eu diria, principalmente a segunda temporada, que só foi 6 episódios, e eles conseguiram fazer isso com uma maestria incrível, fechando até o momento a segunda temporada, até onde eu assisti, né? Até o momento, fechando com chave de ouro. E, pra quem não sabe, a última temporada, o último episódio, recebeu a maior avaliação de todas as séries que já teve da Marvel, que foi 9.6, se eu não me engano, quase um 10/10. Cara, vocês sabem o que é 10/10? Alcançar um 9.6 é tipo perfeito, não vai ter quase que ninguém no mundo que vai odiar de tão perfeito que foi os efeitos especiais, o roteiro, a direção de arte, de fotografia que tá um gênio e tudo mais. Então, se você ama a Marvel ou qualquer filme que envolva ficção científica e viagens temporais, essa é uma excelente série para você, na minha opinião, a melhor série que tem da Marvel, com o melhor desenvolvimento de personagem já ganho da Marvel também. Conseguiu, na minha opinião, desbancar um pouco o Homem de Ferro, que para mim era o top 1, e agora em questão de desenvolvimento tá pau a pau, talvez, se não até mais importante que a do próprio Homem de Ferro. Bom, galera, mas é isso. Esse foi mais um vídeo falando dos porquê você deveria assistir aí o Loki, né? Galera, pelo amor de Deus, não
esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos, beleza? É nóis, forte abraço, juízo na vida de vocês e até o próximo vídeo.